Boa noite. Boa noite. Um estudo sobre desmatamento mostra queda na devastação da Amazônia. E aumento recorde no Cerrado. O ex-presidente americano Donald Trump se torna réu pela terceira vez. E se declara inocente das acusações de tentar mudar à força o resultado da eleição. Um contrato levanta a suspeita de que a deputada do PL, Carla Zambelli, teria pagado com dinheiro público o hacker que invadiu os sistemas da justiça. O ministro Cristiano Zanin toma posse no Supremo Tribunal Federal. O texto da reforma tributária chega para análise no Senado. O Papa reúne 500 mil de pessoas na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Formados todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. O Jornal Nacional está começando. Um levantamento do INPE concluiu que o desmatamento no Cerrado bateu recorde num período de 12 meses. E a Amazônia teve a menor área desmatada em 4 anos. Nos últimos 12 meses, a Amazônia perdeu quase 8.000 quilômetros quadrados de floresta, uma área equivalente a 5 vezes a cidade de São Paulo. Ainda assim, é o menor desmatamento desde 2019, queda de 7% em relação aos 12 meses anteriores. No governo passado de Jair Bolsonaro, esse número se manteve acima dos 8.500 quilômetros quadrados. 2 ministras participaram da divulgação dos dados do INPE hoje em Brasília, da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Quando você vê o aumento dessas operações, quando você vê a retirada do gado das unidades de conservação que foram embargadas, que tem decisão judicial, isso cria, um círculo virtuoso de não mais expectativa da impunidade. E aí, cada um que comete o crime, ele pensa 2 vezes antes de praticar o crime. O próprio Ministério do Meio Ambiente admite que a maior atenção foi dada à Amazônia. O segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado, teve aumento nos números. Só nos 7 primeiros meses do ano foram mais de 5.000 quilômetros quadrados desmatados, a maior área desde que o INPE começou o levantamento em 2017. A maior dificuldade no Cerrado, segundo o governo, é o corte de floresta com autorização. As propriedades rurais são obrigadas a manter apenas 20% do bioma. Uma parte significativa é desmatamento autorizado e o IBAMA só pode atuar naquilo que são os desmatamentos ilegais. É onde ele tem poder de ação. Aonde tem autorização, a não ser que seja identificada uma fraude, não tem como haver essa atuação. Para a ONG WWF Brasil, é preciso ir além das leis ambientais. Acho que tem implementação da legislação atual, sim. Acho que a gente tem uma série de critérios que precisam ser melhor observados na emissão dessas autorizações de desmatamento, mas também pensar na sustentabilidade da produção de commodities, né? Se a gente continuar desmatando o Cerrado da forma como está sendo desmatado, isso impacta demais, né, a quantidade de chuvas, a produção de água. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil. No Pará, a Polícia Federal prendeu o suspeito de ser o maior desmatador da Amazônia. Bruno Heller foi preso em casa no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, por porte ilegal de arma e ouro sem documentação de origem. Segundo as investigações, ele chefiava um esquema ilegal de invasão de terras públicas da União para transformar a floresta em pasto para gado. Ainda de acordo com a Polícia Federal, as áreas invadidas eram loteadas entre os parentes de Heller. O grupo fraudava o cadastro ambiental rural das áreas para enganar a fiscalização. Essa falsificação ela tinha como objetivo não permitir que os órgãos de persecução criminal, bem como os órgãos ambientais, pudessem chegar ao real possuidor, né, daquela área. A quadrilha teria destruído nos últimos 3 anos mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente ao tamanho da cidade de Osasco, em São Paulo. O líder desse grupo já foi alvo aí de pelo menos 11 autuações do IBAMA, bem como suas áreas foram objeto de embargo. A Justiça determinou o sequestro de 10.000 cabeças de gado e a apreensão de veículos, 16 fazendas e imóveis. Também foram bloqueados 116 milhões de reais do grupo. Esse é o valor mínimo estimado para restaurar as áreas degradadas ilegalmente pela quadrilha. Nós não conseguimos contato com a defesa de Bruno Heller. O site da Polícia Federal
está anunciando que a Polícia Federal prendeu também em flagrante um homem suspeito de ter ameaçado a vida do presidente Lula. Essa prisão teria se dado em Santarém, no Pará. Também em Santarém, no Pará, representantes dos estados da Amazônia Legal e a vice-secretária-geral das Nações Unidas se reuniram para falar de desenvolvimento sustentável. Amina Mohamed pediu solidariedade do mundo em relação à população da região. Sabemos dos muitos desafios, só que esses desafios não são resultados das ações de quem mora na Amazônia. Na verdade, eles enfrentam as consequências do que as pessoas ao redor do mundo fizeram em nome do desenvolvimento. Isso não é justo, disse Amina. O encontro aqui em Santarém também marcou o lançamento do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que pretende captar 300 milhões de dólares para financiar propostas de promoção e desenvolvimento humano e econômico na região. Na semana que vem, Belém vai receber a Cúpula da Amazônia. E em 2025, a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30. Este é um momento preparatório em que a convocação global chega para a Amazônia para debater os desafios ambientais, mas também para nos ouvir, para conhecer as realidades sociais, os desafios da construção de um modelo de desenvolvimento sustentável que possa ser inclusivo. A representante da ONU também visitou hoje a aldeia Amapuera, no oeste do Pará. Estou aqui para ouvi-los, para sentir as preocupações de vocês e ouvir suas posições sobre esses temas que, de fato, são seus direitos. Vamos agora ver como fica a previsão do tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e também para você. A gente tem falado muito de calor e isso tem a ver com o El Niño. Esse fenômeno, ativo no planeta todo, tem mais um efeito aqui no Brasil. Ele reduz a chuva em várias regiões. A mais atingida é a norte, com essa tendência. Quanto mais laranja, menos deve chover. As instabilidades que saem da Amazônia são importantes na formação dos corredores de umidade, que levam nuvens carregadas para o centro-oeste e sudeste. Por isso, os meteorologistas dizem, se ficar mais seco por lá, também vai ficar por aqui, algo que já está acontecendo. Essas são as 3 cidades brasileiras há mais tempo sem uma chuva de verdade, acima dos 10 milímetros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, faz 160 dias que não chove direito em Pompéu, Minas Gerais. Mais de 5 meses. Em Edéia, Goiás e em 3 Rios, no Rio de Janeiro, 133 e 123 dias. Em agosto, a chuva tende a ficar abaixo da média também no leste nordestino. E pode chover um pouco mais somente no sul, a única região com aumento da chuva em anos de El Niño. Esse fenômeno deve se estender até abril do ano que vem. E, consequentemente, o período chuvoso pode atrasar. Em setembro, a expectativa é que a chuva se concentre no sul. Em outubro, volta a chover no sudeste, mas em forma de pancadas irregulares, que não ajudam muito. Só em novembro, as chuvas devem ficar mais frequentes. Essa condição ajuda a entender por que o sol tem predominado em quase todo o país. Amanhã pode chover só nas áreas em verde do mapa e mesmo assim pouca chuva. Do oeste do Acre até o norte do Maranhão, no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte até o Recôncavo Baiano, também no sul do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre e Curitiba, previsão de nevoeiro de manhã e mínimas de 9 e 14 graus. 14 também em Florianópolis e São Paulo, em Belo Horizonte 13, em Brasília e Goiânia 15, no Rio 16 graus. Essas são as capitais frias de manhã. Já à tarde faz calor em praticamente todo o Brasil. Porto Alegre é a capital menos quente, com 23 graus. Em São Paulo 26, no Rio 28, em Salvador 29. Já em Palmas e Cuiabá 37 graus. Até amanhã, Renata e Bonner. Obrigado, até amanhã, Eliana. A Esquadrilha da Fumaça sobrevoou hoje Foz do Iguaçu em homenagem aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont. No início do século XX, o pai da aviação pediu ao governador paranaense que desapropriasse a área das cataratas e a abrisse à visitação pública. O
deputado Celso Sabino tomou posse hoje no Ministério do Turismo. Ele é filiado à União Brasil e substituiu Daniela Carneiro, que perdeu o apoio do partido ao pedir a desfiliação. A nomeação foi há 20 dias, mas Sabino esperou o fim do recesso parlamentar para a cerimônia. Chegou hoje ao Senado o texto da reforma tributária aprovado pela Câmara no início de julho. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, entregou o texto pessoalmente ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Lira disse esperar uma tramitação rápida no Senado. Eu não tenho dúvida que terá apoio de um quórum muito especial no Senado. É importante para o país, é importante para as duas casas, é importante para o futuro das nossas gerações. Uma reforma que não seja acumulativa, que tenha simplicidade, desburocracia e que tenha segurança jurídica. Rodrigo Pacheco afirmou que os senadores tratarão o assunto com senso de urgência. Nós recebemos esse documento das mãos do presidente Arthur Lira com um senso de urgência e de responsabilidade em relação a esse tema que é aguardado pela sociedade brasileira, que é aguardado pelo Brasil já há muitos anos e que é muito importante como parte e um pilar estrutural mesmo da economia brasileira e do desenvolvimento da nossa nação. A reforma simplifica a forma de cobrança dos nossos impostos. 5 tributos deixam de existir para dar lugar ao IVA, o Imposto sobre Valor Agregado ou Adicionado. Os impostos federais vão virar o IVA federal, com o nome de Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS, que é estadual, e o ISS municipal também viram IVA e passam a ser chamados de Imposto sobre Bens e Serviços. A alíquota desses novos impostos não está definida. Em entrevista à Globo News, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a estimativa do governo é de que seja de 25%. Segundo ele, atualmente, a carga tributária, o peso de todos os impostos que se paga no Brasil é de aproximadamente 34%. Haddad explicou que a nova alíquota vai depender também do impacto que as exceções de setores da economia incluídas pela Câmara trarão ao texto. Serviços de saúde, de educação, medicamentos, transporte coletivo urbano, atividades artísticas e culturais, por exemplo, terão alíquotas reduzidas. Ela vai girar em torno de 25 alguma coisa, se a calibragem das exceções for bem feita e se os pressupostos de diminuição da litigiosidade, da sonegação e ampliação da base funcionarem como funciona no mundo onde tem IVA. A reforma tributária começa a tramitar por aqui, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em paralelo, a Comissão de Assuntos Econômicos vai debater o texto. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB, promete apresentar o parecer até o fim de outubro, para votação primeiro aqui na comissão e depois no plenário do Senado. Assim como na Câmara, o texto precisa ser aprovado em 2 turnos de votação. A seguir, o ex-presidente americano Donald Trump se torna réu pela 3ª vez. O ministro Cristiano Zanin toma posse no STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, tomou posse hoje na vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Dragões da Independência, tapete vermelho. A tradição marcou a cerimônia. Os cerca de 850 convidados passaram por detectores de metal. Dentro do plenário, o presidente Lula, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da OAB, Beto Simonetti, se sentaram ao lado da presidente do STF, ministra Rosa Weber. Os ministros André Mendonça, que tem menos tempo de casa, e Gilmar Mendes, o atual decano, conduziram Cristiano Zanin ao plenário, como de praxe. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Cristiano Zanin Martins tem 47 anos e nasceu em Piracicaba, interior de São Paulo. Ele se formou em Direito pela PUC de São Paulo em 1999. Foi professor de Direito Civil e Direito Processual na Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo.
e é integrante de diversos institutos e associações ligados ao direito, tendo se especializado em litígios. Em 23 anos de carreira, Zanin atuou em casos emblemáticos, como a defesa da Transbrasil e da Varig, empresas de aviação que faliram. E prestou assessoria jurídica em casos que envolveram a Airbus e a Elibras. Também atuou em processos envolvendo bancos. Mas se tornou conhecido ao defender o então ex-presidente Lula nos processos da Lava Jato, mesmo não sendo um especialista na área penal. Genro do também advogado Roberto Teixeira, amigo de longa data de Lula, Zanin foi autor das ações no STF que levaram à anulação de todas as condenações de Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba e ao reconhecimento de que o então juiz Sérgio Moro foi parcial nos processos. Com a anulação das sentenças, Lula recuperou a elegibilidade e o direito de se candidatar ao 3º mandato. Em novembro de 2022, Zanin foi designado para compor o grupo técnico sobre Justiça e Segurança Pública do Gabinete de Transição Presidencial. E no dia 1º de junho, foi indicado ao STF pelo presidente Lula a vaga que era do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. O Senado aprovou a indicação no dia 21 de junho. Agora, a corte volta a ficar completa com 11 ministros. A única a discursar foi a ministra Rosa Weber. Em nome de todo o colegiado, quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas, desejando-lhe muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional e também de todos os mistérios, de todas as atribuições cometidas ao ministro desta casa. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema lianeza, enriquecerá, sobremodo, este colegiado. Depois da cerimônia, Zanin recebeu os cumprimentos dos convidados. Aqui no Supremo, Cristiano Zanin vai herdar a relatoria de pouco mais de 500 processos que eram de Lewandowski. Entre eles, as investigações sobre eventuais desvios de dinheiro público do chamado orçamento secreto e as supostas omissões do governo Bolsonaro durante a pandemia. Também o que discute a validade de regras das leis das estatais sobre nomeações de conselheiros e diretores. Zanin optou por ficar com mais da metade da equipe que era de seu antecessor. Profissionais que já conheciam bem os processos. A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal recomendou a demissão dos 3 agentes acusados de assassinato de Nivaldo Jesus em Sergipe em maio do ano passado, ao prendê-lo num camburão com gás lacrimogêneo. O julgamento de William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento ainda não tem data. A defesa dos agentes disse que não foi comunicada. A Corregedoria também sugeriu a suspensão de outros 2 por omissão de informações. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU comentou hoje as 45 operações policiais de combate ao crime organizado nos estados de São Paulo, do Rio e da Bahia. Numa nota, a comissão lembra casos de violência policial nos últimos anos e suspeitas de execuções extrajudiciais em que os responsáveis nunca foram a julgamento. A ONU pede que as autoridades brasileiras conduzam uma investigação independente, imparcial e profunda. Vou trazer agora outros detalhes sobre a prisão no Pará, na cidade de Santarém, de um homem suspeito, seria um fazendeiro suspeito de fazer ameaças ao presidente Lula. A Polícia Federal afirma que esse suspeito teria dito ontem, num bar, que daria um tiro na barriga do presidente e teria perguntado aos presentes se sabiam onde Lula se hospedaria quando fosse à cidade na próxima segunda-feira, antes da cúpula da Amazônia. A Polícia Federal abriu um inquérito após uma das testemunhas realizar uma denúncia.
Ao ser encontrado hoje, esse suspeito disse aos policiais que participou dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília e teria, inclusive, invadido o Salão Verde da Câmara dos Deputados. O suspeito pode responder pelos crimes de ameaça e incitação ou preparo de atentado contra pessoa por motivos políticos. Um contrato do gabinete da deputada do PL, Carla Zambelli, com uma empresa levantou a suspeita de que dinheiro público pode ter sido usado para pagar o hacker que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Jean Hernani Guimarães Vilela é secretário parlamentar do gabinete da deputada federal Carla Zambelli, do PL, desde maio. Ele foi um dos alvos da operação realizada ontem pela Polícia Federal, que investiga a invasão a sistemas da Justiça. A PF aponta que Jean foi responsável por um dos pagamentos ao hacker Walter Delgatti, preso em Araraquara, São Paulo. Delgatti confessou que inseriu em janeiro deste ano informações falsas no sistema do Conselho Nacional de Justiça, que abriga o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Zambelli é investigada pela suspeita de ter contratado Delgatti com esse objetivo. Ontem, depois da operação, a deputada disse que os pagamentos ao hacker foram para cuidar do site dela e negou que tem usado dinheiro público da chamada cota parlamentar, uma verba que cada deputado tem direito para custear despesas do mandato. Os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, não foi da minha cota. Todo o dinheiro foi de empresa que eu subcontratei e essa empresa pagou, mas pagou do meu bolso, não da cota. Só que dados da transparência aqui da Câmara revelam que entre outubro do ano passado e abril deste ano, Carla Zambelli pagou um total de R$ 94 mil por um serviço de divulgação parlamentar. A empresa contratada tem uma única dona, Mônica Romina Santos de Souza, esposa de Jean, assessor que fez um dos repasses ao hacker. A empresa recebeu 7 pagamentos mensais de R$ 9 mil cada. Apenas em dezembro, um mês antes da invasão ao sistema do CNJ, houve mais um repasse de R$ 31 mil. No cadastro da empresa na Receita Federal, tanto o e-mail quanto o telefone são contatos de Jean Hernani. O hacker Walter Delgatti forneceu à Polícia Federal extratos que revelam que ele recebeu de Carla Zambelli R$ 13.500 nos meses anteriores e posteriores à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Em depoimento, ele disse que um desses pagamentos foi feito por Jean. O assessor da deputada foi ouvido ontem pela PF. Hoje, por telefone, apesar de a deputada admitir que o hacker trabalhava para o site dela, Jean disse que pagou o Delgatti com dinheiro dele, pessoal. A situação do hacker foi o seguinte: eu, como, não sei se inocência, eu falei, eu quero fazer algo bonito para a deputada para ela poder ficar impressionada. Eu contratei o Walter com dinheiro meu, pessoal, tá? Não foi pago o dinheiro da Hernani Filmes, pessoal, foi pago o dinheiro de Jean. A deputada Carla Zambelli voltou a dizer que nunca fez nenhum pagamento ao hacker Walter Delgatti com o dinheiro da cota parlamentar. O assessor da deputada, Jean Guimarães Vilela, respondeu pela esposa, Mônica de Souza. Ele disse que a empresa dela cumpriu todo o serviço para o qual foi contratada. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump se tornou réu pela terceira vez, acusado de conspirar para mudar o resultado da eleição de 2020. Donald Trump voltou à capital, Washington. Dessa vez, não como presidente. Pela terceira vez em 4 meses, se apresentou num tribunal e teve as digitais coletadas, antes de ouvir novas acusações contra ele. No documento final da investigação, o promotor especial Jack Smith afirmou que, apesar de ter perdido a eleição de 2020, o ex-presidente tentou se manter no poder e por mais de 2 meses espalhou mentiras sobre fraudes na eleição. O réu foi notificado repetidamente de que as alegações dele eram falsas, muitas vezes pelas pessoas nas quais ele confiava para conselhos sobre assuntos importantes e que estavam em melhor posição para conhecer os fatos. E ele, deliberadamente, desconsiderou a verdade. A promotoria mostrou ligações e conversas detalhadas de Trump e dos ajudantes dele pedindo aos secretários de Estado da Pensilvânia e da Geórgia
para que ajudassem a mudar o resultado da eleição. O ex-presidente chegou a tentar persuadir o Departamento de Justiça americano a confirmar supostas fraudes que nunca foram detectadas. O promotor especial acusou Trump e algumas pessoas chamadas de co-conspiradoras dele de planejar o uso da violência para o presidente se manter no poder. Hoje, diante da juíza, o ex-presidente se declarou inocente. Depois de deixar o tribunal, ele disse que é vítima de perseguição política. Esta foi a terceira vez que Trump foi acusado formalmente num processo criminal. Em abril deste ano, a Justiça de Nova York o acusou de fraudar registros financeiros na campanha de 2016 para ocultar um pagamento feito à ex-atriz Stormy Daniels. O julgamento está marcado para março do ano que vem. Em maio, ele vai ser julgado em outro caso e vai responder a 40 acusações relacionadas à retirada de documentos sigilosos da Casa Branca e à tentativa de obstruir os esforços para recuperar os papéis. Por mais sérios que sejam os outros processos, as acusações desta quinta-feira sobre as ações de Trump nas eleições de 2020 são consideradas mais graves. O tribunal vai decidir se um presidente em exercício espalhou mentiras intencionalmente e tentou usar a autoridade do governo para derrubar a vontade dos eleitores. As penas máximas para cada uma das 4 acusações variam de 5 até 20 anos de prisão. Ao mesmo tempo em que é réu, Trump lidera com mais de 30 pontos de vantagem as pesquisas para se tornar o candidato do Partido Republicano na eleição presidencial do ano que vem. Pela Constituição americana, mesmo que seja condenado e preso, ele pode concorrer e até assumir a presidência de novo, se for eleito. O homem responsável por essa terceira acusação criminal contra Donald Trump já investigou crimes de guerra. Promotor especial. Foi o título que Jack Smith ganhou em novembro do ano passado, mesmo sem trabalhar no Departamento de Justiça. Foi escolhido pelo Procurador-Geral Merrick Garland para supervisionar 2 investigações contra Donald Trump. A que envolve os documentos secretos que ele guardava em sua mansão em Mar-a-Lago e a da tentativa de mudar o resultado da eleição presidencial de 2020. Jack Smith estudou direito em Harvard e depois veio trabalhar aqui no Brooklyn, investigando crimes violentos e casos de fraude financeira e corrupção. Os colegas contam que ele se destacou desde o começo por ser sucinto e direto perante o juiz e competitivo. Em 2008, Jack Smith foi para Haia, na Holanda, trabalhar no Tribunal Penal Internacional. Por lá, ele investigou crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Em 2010, voltou aos Estados Unidos para o Departamento de Justiça, na área que investiga os políticos. Em 2017, voltou para a Haia, dessa vez para supervisionar o julgamento de pessoas acusadas de crimes na Guerra do Kosovo. Ele não pôde esperar até o julgamento, porque foi convidado para voltar para os Estados Unidos e assumir as investigações envolvendo Donald Trump. No caso dos documentos secretos, acusou Trump de 40 crimes. E na terça-feira, leu as 4 acusações do caso que fizeram Trump se apresentar hoje à Justiça. Donald Trump afirmou que a escolha de um promotor especial foi para que as acusações saíssem antes das eleições. O professor de Direito da Universidade de Columbia, John Coffey, disse ao Jornal Nacional que outras pessoas acham que o processo demorou mais do que o esperado, mas que Jack Smith é conhecido por ser obsessivo e trabalhar rápido. Ele diz: "Isso é o que você espera de um promotor, porque quanto mais o processo demora, menos evidências estão disponíveis." Os que conhecem Jack Smith desde os tempos do Brooklyn afirmam que ele nunca deixou o trabalho para depois. E talvez por isso tenha sido escolhido para trabalhar nesse período único da história do país. O Papa reuniu 500 mil de pessoas em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. O dia do Papa Francisco começou com surpresa, com uma visita de peregrinos vítimas do terremoto que devastou a Turquia no começo do ano e da guerra da Ucrânia.
Depois, o pontífice seguiu para um encontro com estudantes na Universidade Católica, onde lamentou que o acesso à universidade ainda seja para poucos. Mais tarde, foi a Cascais, perto da capital, conhecer uma das escolas internacionais que ele criou quando ainda era arcebispo de Buenos Aires. Lá conversou com jovens de várias religiões e usou um pincel vindo da Ucrânia para terminar o mural de mais de 3 quilômetros, feito especialmente para a visita dele. A viagem do Papa acontece em meio a um enorme escândalo de abuso sexual do clero português, que identificou mais de 4.800 casos. Ontem, o Papa Francisco recebeu 13 vítimas de abusos sexuais na igreja. O Papa disse que foi um momento profundamente difícil, mas reparador. Numa homilia, horas antes, o Papa tinha falado sobre os abusos e pedido que o grito de sofrimento das vítimas fosse escutado. O evento desta noite de quinta-feira era o mais aguardado da Jornada Mundial da Juventude até agora, a cerimônia de acolhida. Aqui dentro desse parque, peregrinos acompanham o Papa Francisco. Foi o primeiro contato do pontífice com os jovens que vieram de 151 países aqui para Lisboa. Francisco fez um discurso inclusivo e espontâneo. Repitam comigo, todos, todos, todos. E alertou para os perigos das redes sociais. E estas são as ilusões do mundo virtual e devemos estar atentos para não nos deixar enganar pelas muitas realidades que nos atraem e prometem felicidade, mas depois mostram o que realmente são. E disse que Deus nos ama como somos, com os nossos defeitos. O Senhor não aponta o dedo, mas abre os braços. O Senhor não señala com o dedo, sino que abre seus braços. A seguir, os 6 palcos do festival The Town quase prontos em São Paulo. Formados todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Os 6 palcos do festival The Town já estão quase prontos em São Paulo. A Esfera já dá as boas-vindas. Uma coisa é ver os 6 palcos prontos nas maquetes virtuais. Outra é vê-los tomando forma. Para conhecer, vamos de carona. O que acontece agora é que está subindo a cenografia, então a gente consegue ver a carinha de cada palco, o detalhe de cada atração. Cada palco tem uma dinâmica específica e que reflete alguma parte ou alguma parte da cultura, da arte, da história da cidade de São Paulo. A Praça São Paulo reproduz alguns pontos históricos da cidade, com as torres da Catedral da Sé e a fachada do Mercado Municipal. Por aqui vão passar nomes como Esperanza Spalding, Stanley Jordan e Hermeto Pascoal. O palco The One é outro destaque que vale a parada. Aqui vão se apresentar Seu Jorge, Ney Matogrosso e muitos outros artistas. Town significa a cidade em inglês e é a cidade da música que está sendo literalmente construída no Autódromo de Interlagos. Essa vai ser a primeira vez que a gente consegue mostrar bem de pertinho uma das estrelas da estrutura do festival. O palco Skyline ainda não está pronto, mas já dá para ter uma boa ideia do que o público vai encontrar por aqui. Ele tem 41 metros do seu ponto mais alto, que é equivalente a um prédio aí de 14 andares. Ele vai receber grandes artistas. Entre eles, Post Malone, Bruno Mars e o Foo Fighters. Durante 5 dias, 500 mil pessoas vão habitar essa nova cidade. Falta pouco para a música reunir todo mundo. A equipe brasileira conquistou mais 3 medalhas de ouro no Mundial Paralímpico de Natação. Esse hino faz sucesso. Hoje tocou 3 vezes. Thalisson Glock venceu os 400 metros livre. Cecília Araújo, que tem movimentos limitados do lado esquerdo do corpo, ganhou os 100 metros livre. E Gabriel Araújo não foi ameaçado pelos adversários nos 200 metros livre. Bicampeão mundial.
Tivemos 3 pratas, Carol Santiago nos 100 metros peito para nadadoras com deficiência visual e as cadeirantes, Edênia Garcia nos 50 metros costas e Mariana Gesteira nos 100 metros livre. Teve bronze nos 50 costas com Suzana Schnardorf, que tem uma doença degenerativa, e com Gabriel Cristiano, amputado do braço esquerdo nos 100 metros livre. Nos 2 revezamentos, mais 2 bronzes. Carol Santiago, Lucilene Souza, Guilherme Batista e Matheus Heine, nadadores com deficiência visual no 4x100 4 estilos. E no 4x100 livre, com João Brutus, Ana Carolina, Beatriz Carneiro e Gabriel Bandeira, nadadores com deficiência intelectual. O Brasil está em 3º no quadro de medalhas, atrás da China e da Itália. Neste 4º dia de competição, a seleção brasileira de natação paralímpica recebeu a visita de um colega de seleção de futebol, Casimiro, que aqui virou o torcedor. O jogador do Manchester United levou a família toda. A visita terminou com nadadores e jogador juntos. Primeiro encontro inesquecível para todos. Só parabenizar e fico feliz que o Brasil vem crescendo nesse pódio e todos que vêm trabalhando tá de parabéns. 2 partidas do Grupo H encerraram a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Com 2 títulos mundiais e o atual vice-campeonato europeu, a Alemanha foi mais uma favorita a deixar a Copa de forma antecipada. O empate em 1-1 com a seleção da Coreia do Sul, com gols de Cho So-yoon e de Alexandra Popp, não foi o suficiente para que elas seguissem para a fase de mata-mata. As alemãs nunca tinham sido eliminadas na primeira fase da competição. Isso porque, na outra partida do grupo, o Marrocos, primeira nação árabe a disputar uma Copa Feminina, venceu a Colômbia. No primeiro tempo, a árbitra marcou pênalti nessa jogada. E o gol marcado de forma emocionante pela Lamari no rebote garantiu vaga nas 8ª de final na estreia do país em Copas. A Colômbia vai enfrentar a Jamaica e o Marrocos a França. A primeira Copa com 32 seleções mostrou que o futebol feminino evoluiu no mundo inteiro. Países com menos tradição surpreenderam nessa primeira fase. O técnico nigeriano Randy Waldron disse que está contente porque seleções em que muitos não acreditavam estão mostrando um bom desempenho no cenário mundial. A Nigéria garantiu o 2º lugar no grupo B, deixando fora as canadenses, atuais campeãs olímpicas. A África do Sul conseguiu a classificação inédita vencendo a Itália. E ainda teve a Jamaica, que em sua 2ª Copa do Mundo eliminou o Brasil e passou para a próxima fase também de forma inédita, sem sofrer nenhum gol. A fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim. Agora, as surpresas podem continuar aparecendo nos jogos de mata-mata. Na seleção brasileira, a desclassificação põe jogadoras e comissão técnica diante de decisões sobre o futuro. Aos poucos, as cortinas se fecham e uma protagonista do futebol mundial recebe as merecidas homenagens. A FIFA usou as redes sociais para agradecer a melhor de todos os tempos. As postagens também partiram de adversárias, como a espanhola Alexia Putellas, eleita 2 vezes a melhor do mundo. A Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia foi a última da Marta. A comissão técnica atual tem mais de 1 ano de contrato com a CBF. Mesmo assim, parece ter um plano em que a Marta não tem papel garantido. A Pia Sundhage acha que a Marta continuará jogando, porque ela ama jogar. Mas se ela estará em condições de ser convocada para a seleção brasileira, eles têm que ver. Sobre ela, Pia, o contrato termina no dia 30 de agosto do ano que vem. Aos 37 anos, a Marta é a mais velha de um grupo com 8 jogadoras acima dos 30 e com média de idade de 27 anos e meio. Essa renovação irá continuar caso a técnica Pia Sundhage permaneça no comando do time para os Jogos Olímpicos de Paris. Por enquanto, certeza mesmo é de que o investimento no futebol feminino brasileiro vai aumentar. Em nota oficial, o presidente da CBF se comprometeu a continuar investindo de forma consistente no futebol feminino, dizendo inclusive que o apoio será intensificado, tendo em vista a Olimpíada de 2024, em busca de melhores resultados. Os clubes brasileiros se reforçaram para a sequência da temporada do futebol. A chamada janela de transferências se fechou ontem. Para quem cuida da papelada, soou o apito final.
é que o prazo para contratar jogadores no futebol brasileiro se encerrou na madrugada desta quinta-feira. Foram 31 dias livres para inscrever novos nomes. 18 times da Série A do Brasileirão aproveitaram essa chance. Só Palmeiras e Atlético Mineiro passaram em branco. Tem gente famosa na lista de chegadas, especialmente o colombiano James Rodrigues. O meia de 32 anos, que já passou por clubes como Real Madrid e Bayern de Munique, agora vai defender o São Paulo. Estou feliz por estar aqui. Brasil é uma cultura que gosto muito e queria jogar aqui. O São Paulo não parou por aí. Na reta final desse período de transferências, o clube resgatou uma cria das categorias de base, que ficou distante aqui do Morumbi por 11 anos. Lucas Moura, meia atacante, ajudou a equipe na conquista da Copa Sul-Americana em 2012. Ele retorna para defender o São Paulo até o fim do ano. Quem mais gastou na janela de transferências foi o Flamengo, 91 milhões de reais, para trazer o volante Alan e o atacante Luiz Araújo. No total, são 83 novos contratos registrados. O Vasco, o último colocado do Brasileirão, e o Coritiba, que também está na zona de rebaixamento, foram os que mais buscaram novidades no mercado. 8 jogadores cada. Os clubes da Série A investiram no total cerca de 250 milhões de reais. No papel, os nomes enchem as arquibancadas de esperança. De agora em diante, é ver quem vira reforço de verdade nos gramados. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Flamengo e Olímpia pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas informações da equipe do Flamengo e também as últimas notícias da equipe do Olímpia. O Flamengo, que passou em segundo lugar no grupo A, atrás apenas do Racing, enfrenta hoje o Olímpia no Maracanã e quer um resultado positivo para depois decidir lá no Paraguai. Já o Olímpia, segundo melhor time da fase de grupos da Libertadores, passou em primeiro lugar no grupo H, espera hoje bater de frente com o Flamengo no Maracanã e depois levar a classificação em casa. Então, se você é torcedor do Flamengo ou torcedor do Olímpia, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta aí embaixo seu palpite, porque Flamengo e Olímpia se enfrentam nesta quinta-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A fase do Flamengo nas Copas é considerada boa. Na temporada também, uma derrota nos últimos 21 jogos. O momento, porém, é conturbado com o conflito causado após a agressão de Pablo Fernandes, ex-preparador físico, em Pedro. A situação desencadeou em alguns capítulos e o jogo contra o Olímpia ficou em segundo plano. Já o Olímpia chega para o confronto no Maracanã com uma sequência negativa de 5 partidas sem vencer. São 3 derrotas e 2 empates, sendo 4 pelo Campeonato Nacional e 1 pela Copa Paraguaia. O último êxito do decano foi justamente pela Libertadores, na vitória por 4-1 sobre o Melgar. Apesar do momento ruim nas competições locais, o time está invicto na Libertadores. São 4 vitórias e 2 empates, passando em primeiro lugar no grupo H com 14 pontos conquistados. Pelo lado aí do Flamengo, o Flamengo não poderá contar com Pedro, suspenso por ato de indisciplina, além de Pulgar, que se recupera de lesão na coxa direita. Sampaoli fez mistério nos últimos treinamentos, mas a tendência é que não faça muitas alterações na equipe. Então a provável escalação do Flamengo deve ter o Matheus Cunha, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Wesley, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Já pelo lado do Olímpia, o técnico Arce tem um grande desfalque para o jogo contra o Flamengo, o goleiro Gaston Oliveira, que fraturou o antebraço direito. O treinador tem uma dúvida no ataque e pode aparecer com o Facundo Bruera e no lugar do Gonzalez. Então a provável escalação aí do Olímpia deve ter o Espinola, Silva, Romana, Gamarra, Zabala, Cardoso, Gomes, Ortiz, Tito Torres, Gonzalez ou Facundo Bruera e o Fernandes. O jogo vai ser apitado pelo trio argentino Dario Herrera, vai ter o assistente número 1,
Juan Belatti. Assistente número 2, Facundo Rodrigues. No VAR teremos o Mauro Vigliano. E o quarto árbitro, o Pablo Echevarria. Todo mundo aí da Argentina. Como a gente já disse, né, o Flamengo, para chegar até as oitavas, passou em segundo lugar no grupo A. Ficou atrás do Racing da Argentina. Ficou na segunda colocação. Em 6 jogos fez 11 pontos. Foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 11 gols e sofreu 5. Teve um saldo positivo de 6 gols. Já a equipe do Olímpia ficou em primeiro lugar no grupo H. Teve a segunda melhor campanha na fase de grupos, atrás apenas do Palmeiras. 6 jogos, 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates, 13 gols marcados, 4 sofridos e um saldo de 9. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.